Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso Café com Bíblia. O texto que eu tenho para compartilhar com vocês nesta manhã está lá em Apocalipse, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 3, que diz assim: Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Meu querido irmão, minha querida irmã, já vivemos o tempo desta grande Babilônia, deste sistema global prostituído, que tem levado muitas pessoas à perdição, que não tem se importado, embora muitas vezes clamem por humanidade através dos direitos humanos, mas clamam por humanidade para os seus pequenos grupos. Mas no contexto geral, de forma geral, não há, de fato, na humanidade, hoje em dia, qualquer sombra de cuidado humano. Tanto é que vemos em todo o mundo nações sofrendo com guerras, com fomes, com grandes desastres naturais, e não vemos as grandes nações, aquelas que detêm poder econômico, poder financeiro, não vemos a ajuda no sentido de dividir, compartilhar a sua riqueza com aqueles que têm necessidade. Assim, meus irmãos, há um grande sistema que quer principalmente nos levar para longe da presença de Deus, que quer instituir um ateísmo em toda a terra, que quer colocar na cabeça de todos que não há um ser divino, não há um Deus, e que, portanto, as igrejas em todo o mundo não passam de uma falsa religião ou de pessoas que são conservadoras, tradicionalistas, pessoas que são, muitas vezes, participantes de seitas que seguem a um tal de um Jesus. Assim, meus irmãos, nós vamos vendo a crescente onda de ódio, crescente onda de negação da existência de Deus e da proclamação do Evangelho em todo o mundo. Alguns historiadores, conhecedores do que tem acontecido atualmente em nossa história, têm revelado que a igreja nunca sofreu tamanha perseguição como vem sofrendo nos dias de hoje. Evidentemente, você não vai ver essas notícias na mídia tradicional, apenas na mídia cristã, apenas nas instituições cristãs que dão apoio a pastores e missionários em todo o mundo, é que nós teremos essas notícias. Assim, meus irmãos, dito isto, depois do que aconteceu nesse último final de semana em relação ao grupo terrorista que atacou a Israel, quero dizer aos irmãos que, para que os irmãos não venham a corroborar com as várias e várias manifestações de pessoas que não entendem absolutamente nada do que está acontecendo e tentam, de certa forma, pegar nas escrituras textos, partes de textos que, de forma alguma, venham a contextualizar aquilo que está acontecendo lá em Israel. Pegam trechos de Sofonias, de Jeremias, de Isaías, de vários outros profetas, até mesmo das partes em que Jesus tratou do fim do tempo, tratou da escatologia lá em Mateus. Assim, vem pegando, tirando trechos das escrituras do seu contexto e tentando, de certa forma, aliar a tudo que está acontecendo hoje naquela região. Meu irmão e minha irmã, nós já vivemos os últimos dias, já vivemos os últimos tempos. Nós não precisamos ver
nenhum ataque terrorista a Israel para nos preocuparmos com o que tem acontecido ou com os últimos dias. Porque ao olhar para as Escrituras, ao olhar para esse texto aqui em Apocalipse 18, vemos aqui claramente, meus irmãos, que já vivemos o tempo em que a Grande Babilônia está agindo, o tempo em que a Grande Babilônia, que é esse sistema globalizado, que é esse mundo que odeia o nome de Jesus, esse mundo que é reconhecidamente hoje como um mundo pós-cristão, um mundo pós-moderno e pós-cristão. Portanto, nós não precisamos ficar agora olhando e observando e ouvindo e absorvendo essas informações mentirosas que muitos estão hoje trazendo. Esse conflito Israel-Palestina, Palestina-Israel, nós sabemos muito bem de onde partiu isso, está lá registrado em Gênesis, isso será até o fim dos dias. Assim, meus irmãos, não se deixe levar por falsas informações, por falsas pregações, por aproveitadores que estão se aproveitando desse ataque terrorista para ganharem likes em suas contas no YouTube, no Instagram, no Twitter, no TikTok, enfim. Não sigam isso. Apenas orem por Israel, orem pelos cristãos que estão em Israel, orem, portanto, para que de fato Deus possa vir e providenciar a sua paz, ore para que esses ataques sejam cessados, ore para que Deus guarde e proteja os idosos, as crianças, enfim, as famílias que têm sido atacadas por este grupo terrorista, que em nada representa, de fato, aquilo que os palestinos já pontuaram e determinaram como sua luta contra Israel, sua luta pela fundação de um Estado palestino, pelo reconhecimento de um Estado palestino. Assim, meu irmão e minha irmã, o Hamas é um grupo terrorista, é um grupo que covardemente atacou Israel e agora vai, evidentemente, sentir na própria pele o revide de Israel. Então, nossa oração é para que tudo isso cesse e para que haja paz, mesmo sabendo que o próprio Senhor Jesus profetizou que no fim dos tempos nós teríamos muitos conflitos, teríamos muitas desagregações familiares, teríamos muitos problemas em todo o mundo relativo a guerras, rumores de guerras, a fome, a eventos catastróficos oriundos da força da natureza, e assim é o que temos visto nos últimos dias. Então peço a você, encarecidamente, se você quer ver algo relativo ao conflito, quer entender o que está acontecendo, veja as lives de Franklin Ferreira, veja lives da Aline em Israel no YouTube, vejam lives do Luiz Saião, ou seja, pessoas que entendem do assunto, pessoas que vão trazer a você informações corretas, não só no contexto histórico de toda a história desses povos, mas também no nosso atual contexto, em nenhum momento fazendo qualquer tipo de ilação em relação às Escrituras, tirando textos de contextos que não tem nada a ver com o que está acontecendo nesse momento atual. Então, como pastor e preocupado com tudo que tem sido dito, com muitas coisas que têm sido ditas, melhor dizendo, nesses últimos 2, 3 dias, eu peço a você que trate este assunto com discernimento, sabedoria, pedindo a Deus que Ele leve a sua paz, que Jesus Cristo possa ser pregado com coragem, com intrepidez por homens e mulheres, tanto em Israel quanto também lá na Palestina, e haja conversões, hajam regenerações no sentido de que grande parte daquele povo, daqueles povos, venham a se converter e aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Tudo que passar disso, meus irmãos, não passa de mentiras, de fake news, como gostam de dizer, de notícias que não têm absolutamente nada a ver, de fato, com aquilo que está acontecendo em Israel. Olhe para o Apocalipse e não tente de forma nenhuma fazer qualquer tipo de ligação do Apocalipse com o que está acontecendo em Israel, porque o que está acontecendo em Israel já está
praticamente contextualizado aqui em Apocalipse, também em toda a Escritura, não precisando tentar em algum momento pegar um versículo, 2 versículos de algum livro, de alguma profecia, para fazer ligações com o ataque que aconteceu nesse final de semana ao povo judeu, a Israel. Peço então que você ore. Ore por Israel, ore para que o Senhor, Ele cada vez mais nos use, cada vez mais use a sua igreja em todo o mundo, cada vez mais Ele nos conduza a pregar a Cristo como Senhor e Salvador, sem se importar com o que está acontecendo em todo o mundo, sem nos preocuparmos com os últimos acontecimentos, porque afinal de contas, meus irmãos, cada dia que passa, de fato, ficará pior, porque é assim que as Escrituras nos apresentam, porque é necessário que fique assim para que Cristo volte, para que Cristo retorne e então venha receber a sua noiva, venha a casar-se definitivamente com a sua noiva, para vivermos então a eternidade numa paz perfeita, numa paz plena, numa paz completa, como só o Senhor Jesus na eternidade poderá nos conduzir e nos dar. Amém? Senhor, quero, juntamente com os meus irmãos nesta manhã, clamar a Ti por Israel, pedindo ao Senhor a Tua proteção, pedindo ao Senhor o derramar da Tua graça, pedindo ao Senhor, Pai, que tudo isso que aconteceu neste final de semana seja também uma forma, um instrumento, Pai, para a conversão de muitos e muitos judeus que ainda não creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Pai, livra-nos de toda maldade de homens, livra-nos de toda falsidade de homens, de toda mentira de homens, que têm, ó Deus, de alguma forma tentado qualificar os últimos acontecimentos, trazendo textos completamente descontextualizados da tua palavra e das profecias que aqui estão registradas. Já vivemos os últimos dias, já vivemos os últimos tempos, já temos visto, Senhor, os sinais estão claros aos nossos olhos. Portanto, não é um ataque terrorista que vai clarear mais ainda, mas é também só mais um sinal da tua volta, do teu retorno, da proximidade, Senhor, do dia do juízo do Senhor. Portanto, nos ajude, nos abençoe, nos dê sabedoria, discernimento, para compreendermos, Senhor, que os nossos irmãos judeus precisam das nossas orações, precisam, Senhor, do nosso clamor, da nossa intercessão, dos nossos jejuns. Livra famílias, Senhor, dessa violência, aqueles que foram sequestrados, que o Senhor milagrosamente venha retirá-los das mãos dos sequestradores. Senhor, pô-los em liberdade, assim como o Senhor tantas vezes fez na história do teu povo, na história da tua palavra. O que nós te pedimos nesta manhã, abençoe o dia do meu irmão e da minha irmã, seja com eles, Senhor. É o que eu te peço e oro assim em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.